O perigo da gentileza, quando o sim leva à prisão. Olá, hoje vamos mergulhar num território um tanto desconfortável. Aquele momento em que a nossa vontade de ser gentil, de ajudar, pode nos colocar do lado errado da lei. A fonte que nos guia hoje é um alerta de Éder Jimenez, perito forense e ex-policial penal. Ele passou uma década observando um padrão trágico. Pessoas comuns, sem antecedentes, acabando presas por fazerem favores que pareciam, assim, totalmente inocentes. A nossa missão aqui não é dar conselhos, mas investigar a fundo, sabe, com as lentes da psicanálise e da neurociência, por que dizer sim pode ser um reflexo tão automático e, ao mesmo tempo, tão perigoso. Vamos desconstruir 5 cenários para entender a mecânica por trás dessas decisões. E, para começar, uma frase da nossa fonte que já define o tom. O crime adora gente educada. Vamos ao primeiro cenário que o especialista chama de o Uber de bandido. A cena é clássica. Você reencontra um amigo de infância, a vida levou vocês para caminhos bem diferentes. Mas a memória afetiva está ali. Ele te pede uma simples carona. É só um desvio rápido. Você, lembrando dos velhos tempos, nem pensa 2 vezes e concorda. Do ponto de vista da psicanálise, o que está operando aqui, na verdade, é um mecanismo de negação muito poderoso, sabe? A pessoa não está dando carona para o adulto que está ali na frente dela, com a vida que ele tem hoje. Ela está dando carona para uma memória, para a imagem idealizada do amigo de infância. Existe um medo gigantesco do conflito. Então é quase uma lealdade a uma foto antiga, a uma lembrança, e não a pessoa real que está ali. Exatamente. Dizer não seria como oficializar que aquela amizade do passado se perdeu, seria julgar o caminho que o outro tomou, e isso gera uma culpa que para muita gente é insuportável. Para fugir dessa culpa, a pessoa se apega ao ideal de ser um bom amigo, leal, que não abandona o outro, mesmo que todos os sinais de perigo estejam piscando. E o que acontece no nosso cérebro enquanto essa batalha interna rola? A gente consegue racionalizar o risco ou é uma coisa mais, sei lá, instintiva? É muito mais instintivo. A neurociência mostra que, ao ver um rosto familiar, o cérebro social é ativado com muita força. E essa familiaridade toda tem um efeito curioso. Ela inibe a nossa amígdala, que é basicamente o alarme de incêndio do cérebro, centro que detecta perigo. Espera, então o cérebro literalmente desliga o alarme só porque viu um rosto conhecido, mesmo que sinta o cheiro de fumaça? É uma ótima analogia. A familiaridade cria uma falsa sensação de segurança. E, ao mesmo tempo, o nosso sistema de recompensa é ativado só com a perspectiva de receber a aprovação social, de reforçar aquele laço antigo, sabe? Neurologicamente, a dor de uma rejeição social imediata, aquele desconforto de dizer não na cara de alguém, é muito mais forte e urgente do que a avaliação de um risco futuro e abstrato, como uma abordagem policial. O cérebro sempre vai tentar resolver o problema mais imediato. E as consequências reais desse sim automático são devastadoras. O carro é parado numa blitz, o amigo mais experiente nesse mundo age rápido e joga um pacote com drogas debaixo do seu banco. Para a polícia, a cena é clara. O carro está no seu nome, você está dirigindo, legalmente a droga é sua, você se torna o traficante, ele, na melhor das hipóteses, vira testemunha contra você. Nesse momento, a educação foi confundida com a ausência de limite, e a lei leu isso como consentimento. O caso da carona mostra como nossa lealdade a uma amizade pode nos cegar. Mas e quando não é um amigo de infância, e sim um colega, um conhecido? O valor parece ainda menor e talvez por isso mesmo o não fica mais difícil. É o que a fonte chama de o correio do inferno. A cena aqui é a seguinte: um conhecido pede para você levar uma caixa ou uma mochila para outra cidade. A desculpa é sempre banal. É um presente para o meu sobrinho, são umas peças de roupa, parece algo totalmente inofensivo, um favor rápido. E aqui a psicologia é diferente, imagino. Não tem mais aquela carga emocional da amizade de infância. É diferente e ao mesmo tempo parecida. O que entra em jogo aqui é o que a gente chama de culpa antecipatória.
A pessoa não teme romper um laço antigo, mas teme a imagem que vai projetar se recusar. Ela pensa, o que vão achar de mim? Que sou desconfiado, egoísta, paranoico? Ninguém quer ser essa pessoa, né? Então, para manter a imagem de alguém prestativo e confiável, ela aceita. É psicologicamente mais fácil negar a possibilidade de ter algo errado ali do que passar pelo constrangimento de pedir para ver o que tem dentro da caixa. É o medo de parecer o chato do grupo, né? De quebrar um código social que diz que a gente deve confiar e ajudar. E o cérebro, como reage a isso? Ele também entra nesse modo? De evitar o constrangimento, totalmente. O cérebro humano é, assim, programado para economizar energia, para buscar atalhos cognitivos. Dizer sim é o caminho mais curto e gasta pouquíssima energia. Dizer não, nesse caso, iniciaria um processo mental complexo. Você teria que justificar a recusa, talvez entrar numa discussão, avaliar as consequências sociais. O cérebro vê isso como um gasto de energia enorme e uma fonte de estresse imediato. Então, para se livrar dessa ansiedade o mais rápido possível, ele escolhe o caminho de menor resistência social, o sim. Quer dizer que nosso cérebro é meio preguiçoso. Prefere o sim automático para não ter o trabalho de analisar o risco. Não é bem preguiça, é eficiência energética. Ele foi moldado para otimizar recursos. O problema é que o mundo moderno criou armadilhas onde essa eficiência joga contra nós, e as consequências são implacáveis. Se a tal encomenda tiver armas, drogas ou produtos de roubo, a pessoa é presa em flagrante por transporte. Na delegacia, a alegação de que eu não sabia o que tinha dentro raramente anula a responsabilidade objetiva. Você se torna o que a polícia chama de mula. Aqui, a educação foi confundida com ausência de limite e a lei leu isso como consentimento. Até agora, falamos de pessoas que de alguma forma a gente conhece. Mas a coisa fica ainda mais complexa quando o pedido vem de um completo estranho e envolve algo extremamente pessoal. É a terceira situação. O celular solidário. Alguém se aproxima na rua com cara de aflição e pede seu celular emprestado por uma ligação de emergência. Essa situação é fascinante. Do ponto de vista psíquico, o que está em jogo é o medo de ser percebido como insensível ou egoísta. Hoje, o celular não é só um objeto, né? É uma extensão do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espaço privado. Entregar ele para um estranho viola um limite íntimo muito forte. É interessante porque, ao mesmo tempo que queremos proteger nosso espaço, a gente tem um pavor ainda maior de parecer mesquinho. É uma batalha interna, né? Exatamente. E a dificuldade em dizer não aqui revela uma fragilidade em proteger o próprio território. E essa fragilidade é movida por essa necessidade quase desesperada de manter uma imagem social positiva, a de alguém bom e solidário, a qualquer custo, mesmo que o custo seja a própria segurança. E como o cérebro processa um pedido desses, que é urgente e parece de baixo risco? Ele consegue parar para analisar? Raramente, diante de um pedido com forte apelo emocional e urgência, o nosso córtex pré-frontal, que é a área do planejamento, da análise de consequências, do pensamento de longo prazo, ele é basicamente atropelado. A resposta se torna mais emocional, mais automática, vinda de partes mais primitivas do cérebro. Então, a parte do cérebro que deveria ser o freio de mão que nos faz parar e pensar, espera aí, quais as consequências disso, simplesmente não é acionada. Exatamente isso. O cérebro prioriza resolver a tensão social daquele momento, o olhar de súplica da pessoa, a urgência da situação, sem calcular as ramificações de entregar um aparelho que contém a nossa vida digital inteira. As consequências podem acontecer em segundos. Enquanto você acha que a pessoa está discando um número, ela pode enviar uma localização para uma quadrilha, autorizar um golpe por mensagem, confirmar os detalhes de um sequestro, e o rastro digital, o seu nome, a sua identidade, fica diretamente ligado ao crime. Vira prova material contra você. Aqui, a educação foi confundida com ausência de limite, e a lei leu isso como consentimento. Entregar o celular já é um risco imenso, mas e quando o pedido envolve algo ainda mais sensível, como nossa conta bancária? E pior, quando parece que estamos ganhando algo em troca. É a quarta situação, o laranja do Pix. A proposta é sempre tentadora.
Um colega pede para receber um Pix de, digamos, R$ 1.000 na sua conta. Assim que o dinheiro cair, ele te dá o valor em mãos. Às vezes, oferece até uma pequena comissão. Do ponto de vista psicológico, a pessoa não se vê como cúmplice de um crime. Ela se vê no papel do camarada, do cara esperto, que sabe resolver um problema, que ajuda um amigo. Existe uma negação quase deliberada da complexidade do sistema financeiro. A fantasia de estar sendo útil e, ao mesmo tempo, fortalecendo um laço social. Mas tem um detalhe aí, né? A oferta de dinheiro vivo. Isso deve acender alguma coisa diferente no cérebro, imagina. Com certeza. E é aí que a neurociência dá o checkmate. A oferta de dinheiro vivo, de uma recompensa imediata e concreta, é um estímulo poderosíssimo para o nosso sistema de recompensa cerebral. Ele funciona como um holofote que ilumina apenas o ganho imediato. O dinheiro na mão, a gratidão do amigo. E esse holofote deixa todo o resto na escuridão. Todo risco. Exato. Ele ofusca e subestima massivamente o risco, que é algo abstrato e futuro, como uma investigação por lavagem de dinheiro. Para o cérebro, um conceito complexo desse simplesmente não consegue competir com o estímulo tangível e imediato do dinheiro. A consequência real é gravíssima, você acaba de se tornar uma peça num esquema de lavagem de dinheiro que pode vir de golpes, estelionatos, sequestros. A polícia vai rastrear o dinheiro e inevitavelmente chegar à sua conta. Legalmente, você é o laranja. A polícia não vai bater na porta do seu amigo, vai bater na sua. Aqui, a educação foi confundida com ausência de limite e a lei leu isso como consentimento. Começamos com um favor na rua, no carro, passamos pelo celular, pela conta bancária, mas o último cenário é talvez o mais invasivo de todos. É quando o pedido cruza a porta da nossa casa, nosso santuário. É a situação do guarda-volumes do crime. A cena. Um vizinho ou amigo pede para guardar uma mochila na sua casa, no seu armário, só por um dia. Esse é o teste final dos limites pessoais. Do ponto de vista da psicanálise, a nossa casa não é só um espaço físico, ela é um espaço psíquico, uma representação da nossa identidade. Permitir a entrada de um objeto desconhecido de outra pessoa no seu espaço mais sagrado é uma forma desesperada de evitar um confronto direto que é percebido como uma ameaça quase existencial para aquela relação. É o teste de fogo dos limites, então. Dizer não para alguém guardar algo na sua casa é quase como dizer, eu não confio em você na cara da pessoa. O peso social disso é enorme. Gigantesco. A pessoa escolhe o risco desconhecido do que tem dentro da mochila em vez da certeza do desconforto social imediato. E o cérebro, mais uma vez, colabora com essa decisão. Ele opera com base em normas sociais muito profundas, como a da reciprocidade e da confiança mútua, que foram essenciais para a nossa sobrevivência como espécie. Recusar um pedido desse sinalizaria uma quebra grave de confiança, algo que o cérebro é programado para evitar a todo custo para manter a coesão do grupo. E o cérebro faz um cálculo de probabilidade, tipo, qual é a chance real da polícia bater aqui? E decide que a chance é baixa. Então, vale o risco para não estragar a relação. É um cálculo inconsciente, mas é exatamente esse. A mente avalia que a probabilidade estatística de um mandado de busca é baixíssima. Então, ela descarta esse risco distante em favor da manutenção da harmonia, que é uma necessidade imediata e palpável. Só que, às vezes, a estatística falha. Se a polícia, por qualquer investigação, chegar até aquela pessoa e executar um mandado de busca na sua casa, o pesadelo se torna real. O objeto é encontrado na sua residência, para a lei, a posse é sua. O problema criminal, portanto, é seu. Aqui, a educação foi confundida com a ausência de limite. E a lei leu isso como consentimento. No fim, a tese central da fonte, de Éder Jimenez, é que a raiz de todos esses erros é uma necessidade infantil de agradar. E essa necessidade, no mundo real, é lida por manipuladores como fraqueza. A recomendação dele não é abandonar a gentileza, mas entender que autopreservação às vezes exige um limite claro, um não dito sem culpa. O que nos leva a uma reflexão final. Depois dessa análise, a questão não é só como aprender a dizer não, mas algo mais profundo. Por que nosso sistema, tanto psíquico quanto neurológico, parece tão programado para dizer sim?
Em todas essas situações, a pessoa não era má. Ela era educada, prestativa. O problema é que no fim do dia, para a lei, não há muita diferença. Fica a reflexão de como nossa maior virtude social, o desejo de cooperar, pode ser, paradoxalmente, nossa maior vulnerabilidade.